Você sabia que o erro mais comum dos investidores iniciantes é apostar tudo em uma única ideia, ação ou setor? Hoje eu vou te mostrar por que isso é tão perigoso e como que você pode montar uma carteira diversificada de forma inteligente, focada 100% em qualidade e longo prazo. Também vou te contar como que eu penso a minha carteira e como eu divido ela em setores, em geografia, pensando sempre em equilíbrio e segurança. Também vou te mostrar como que você pode aplicar isso independente de você estar investindo em ações ou em ETFs. Você já ouviu aquele ditado: "Não coloque todos os ovos em uma única cesta"? No mundo dos investimentos, essa frase é muito mais real do que parece. Porque se essa cesta cair, aí sim, meu querido, você vai perder tudo que você tem. E é exatamente isso que muita gente faz sem nem perceber. Aposta tudo em uma única ação, ou em um único setor, ou até mesmo tudo em um único país. E aí, quando alguma coisa inesperada acontece, seja ela uma crise, uma mudança política, uma empresa que venha desmoronar, aí o impacto acontece. E ele é enorme. Mas, se você tiver diversificado, o tombo de uma parte da sua carteira pode sim ser suavizado, porque a outra parte vai trazer estabilidade. Você acaba criando uma rede de segurança que vai proteger o seu patrimônio a longo prazo. Diversificar é construir vários pilares que vão sustentar a sua liberdade financeira de longo prazo. Quando um desses pilares falhar, aí o outro vai vir carregando a sustentação. E o melhor disso tudo é que você não precisa adivinhar o futuro. Porque com uma carteira muito bem pensada, você já vai estar preparado para todos os cenários, seja ele um cenário bom ou seja ele um cenário ruim. Tem gente que acaba comprando 10 ações e acha que está super diversificado. Mas o que acontece se essas 10 ações forem do mesmo setor? Na prática, é como se você estivesse comprando uma única coisa. E aí a gente volta para o mesmo risco de antes. E aqui no canal eu já trouxe vídeo falando das 7 magníficas e como eu balanceio o setor de tecnologia ali no meu portfólio. Então, talvez seria um bom começo para você dar uma olhada também para entender o que vem por trás do pensamento através de setores. Diversificação, na verdade, não é sobre quantidade, é sobre um comportamento diferente. Você precisa na sua carteira de ativos diferentes que se comportem de maneiras diferentes em momentos diferentes do mercado. Aqui também vale uma coisa muito importante, porque existem formas diferentes de você diversificar. Você pode diversificar por geografia, e nisso inclui investir em diferentes países e em diferentes moedas. Você também pode investir através de setores, que são áreas da economia diversas. Você também pode investir por estilo de investimento. Aí você pode focar em empresas de valor, em empresas de qualidade, em empresas que pagam dividendos, em empresas focadas em crescimento. É muito importante te dizer que se você investir em um único país, mesmo morando na Europa, se você escolher investir, por exemplo, só na Irlanda, só em empresas da Irlanda, isso ainda te deixa muito exposto a decisões políticas, juros locais, crises regionais. A diversificação geográfica vai te proteger de tudo isso. Mas no vídeo de hoje eu vou focar em 2 caminhos que eu entendo serem os melhores para você começar a diversificar sua carteira. O primeiro caminho é como você pode utilizar setores para diversificar a sua carteira e deixar ela muito mais equilibrada entre as ações. E também eu vou te ensinar como aplicar a mesma lógica para ETFs, porque se você não quiser escolher ação por ação, você também pode fazer uma combinação de ETFs para ter o resultado que você mais espera a longo prazo. Uma boa carteira tem muito equilíbrio. Ela não vai apostar tudo em um único cenário. Essa carteira boa, ela é preparada para o longo prazo. Mesmo que o mundo mude no caminho, que venha outra pandemia ou uma guerra, essa carteira ela vai estar blindada, preparada para todos os desafios. Esse cenário de diversificação é importante para quem investe em ações individuais, é importante para quem investe em ETFs. O segredo está em entender a composição por trás da carteira. E é isso que eu vou falar com você a partir de agora. Vamos imaginar que uma carteira de ações é uma cidade enorme, como São Paulo, por exemplo.
E essa cidade tem vários bairros diferentes, né? Cada bairro vai ter um tipo de comércio. Por exemplo, a Liberdade é ali o bairro asiático. A gente tem a região central, que é mais voltada para a comida italiana, um bairro mais italiano. Alguns bairros são mais movimentados e outros são mais pacatos. Alguns bairros de São Paulo estão crescendo mais rápido, enquanto outros estão indo mais devagar. Esses bairros são os setores da economia. A economia funciona da mesma forma. Outra forma de exemplificar é você pensar o mercado de ações como um supermercado normal. Cada corredor do supermercado não é focado em um tipo de alimento? Então, é a mesma coisa no mundo dos investimentos. Pensa cada setor como um corredor diferente do supermercado. Cada um desses setores vai ter seu próprio comportamento. Investir em setores é uma forma de diversificar a sua carteira, pensando em como cada área da economia vai reagir de forma diferente em momentos diferentes. Agora, eu vou te apresentar os principais setores com exemplos de empresas conhecidas neles. Todas essas empresas que eu vou utilizar nos exemplos são de economias desenvolvidas. O primeiro setor é o setor de tecnologia, que está muito em alta agora. São empresas que criam soluções digitais, softwares, chips, inteligência artificial. É um setor que está crescendo muito rápido, mas é muito sensível à taxa de juros também e a mudanças no cenário econômico. Alguns exemplos são Nvidia, Amazon, Apple. O segundo setor que eu vou trazer para vocês é o setor da saúde. Aí entra farmacêuticas, laboratórios, hospitais. Esse costuma sim ser um setor muito mais resiliente. Mesmo em crise, as pessoas continuam precisando de cuidados médicos, certo? Aqui nesse setor entram algumas empresas como a Pfizer, como a Johnson Johnson. O terceiro setor é o setor de consumo não cíclico. Nisso, a gente vai ter empresas do dia a dia mesmo, aquelas que cuidam da nossa alimentação, higiene pessoal, bebidas de modo geral. Elas são empresas mais defensivas. Elas vão vender bem mesmo em tempo de recessão. Nessas empresas vão vir aqueles nomes que vocês já conhecem, como Nestlé, Coca-Cola, Procter Gamble, Unilever. Aí o quarto setor vem o consumo cíclico. Aí vai entrar varejo, viagens, carros, é o setor de luxo. Esse é um setor que as pessoas vão gastar, mas quando elas estão mais confiantes com a economia, quando elas estão com mais dinheiro no bolso, quando a economia realmente está aquecida. Aqui vai entrar empresas como Nike, como LVMH. Elas sofrem muito mais em tempo de crise, viu? Só que em tempo de economia acelerada, elas crescem muito também. O quinto setor que eu vou trazer para vocês é o setor financeiro. Aí vai entrar bancos, seguradoras, gestoras de ativos. Esse setor aqui se beneficia bastante quando o juro sobe, mas eles também são muito sensíveis a crises sistêmicas do setor. Entram empresas aqui como JP Morgan, HSBC, Visa, Allianz. O sexto setor é o de energia. E aqui entra petróleo, gás, energia renovável. É um setor bastante volátil e que depende muito de geopolítica. São muito afetados pelos preços das commodities. E caso você não saiba o que são commodities, commodities são os produtos básicos, naturais ou bem pouco industrializados. Esses produtos são usados em larga escala no mundo todo. Eles são a matéria-prima. Esses produtos são mais ou menos iguais, então não importa muito quem é que está produzindo. Aqui pode entrar uma empresa como a Shell, por exemplo. O sétimo setor é o setor industrial. Aqui entra infraestrutura, logística, transporte. Tem um ciclo muito mais lento, mas é muito importante para a economia de qualquer forma. E aqui entram empresas como Siemens, Caterpillar. O oitavo setor é o de materiais básicos. Aqui entra a mineração, papel celulose, químicos industriais. É um setor mais ligado à construção civil e à indústria pesada. Aqui entra empresas como Rio Tinto, Linde. O nono setor é o de utilities. E aqui entra Enel, por exemplo. Esse é o setor de energia elétrica, de água, de gás. São empresas normalmente estáveis, boas pagadoras de dividendo e são muito reguladas, então é bem seguro. O décimo setor é o setor imobiliário, e aí entram os REITs, que seriam os equivalentes aos fundos imobiliários lá do Brasil, só que aqui no exterior. Aqui entram escritórios, data centers, galpões de logística, lojas de varejo. Eles geram bastante renda passiva, só que eles são muito sensíveis à taxa de juros. Aqui entram empresas como Prologis,
Realty Income, VICI Properties. Vocês conseguem perceber que cada setor aqui começa a ter um papel diferente? Alguns setores são mais defensivos, outros setores focam mais em crescimento. Quando você cria uma carteira combinando setores que têm perfis complementares um ao outro, você acaba criando uma carteira mais equilibrada. E essa carteira mais equilibrada fica menos dependente de um único setor e bem. Agora que você já entendeu quais são os setores e como eles se comportam, você deve estar se perguntando: Mas, Gabi, quanto eu coloco em cada um? e essa é uma das decisões mais importantes que você faz na hora de montar a sua carteira. Balancear os setores é como você equilibrar pratinhos ou montar uma refeição equilibrada. Você não pode querer só sobremesa. Não dá para viver só de salada também. Você vai precisar de uma combinação que te alimente bem, não é mesmo? E aqui funciona da mesma forma. Então, a gente vai aos 3 principais princípios do balanceamento. O primeiro princípio do balanceamento é: evite concentração. Se você tiver 60% da sua carteira em tecnologia e se o mercado virar contra esse setor, você vai sentir um baque gigantesco. E aí, cadê sua proteção? O segundo princípio é: combine setores de crescimento com setores defensivos. Enquanto a tecnologia e o setor cíclico têm mais potencial de crescimento, elas são mais voláteis. Já setores como saúde, setores não cíclicos, utilities, esses setores são menos voláteis. São mais estáveis e te trazem mais proteção em momento de crise. O terceiro princípio é: qualidade vem antes da empolgação. Eu, pessoalmente, gosto de investir focando em empresas de qualidade. Empresas que normalmente têm histórico consistente, de boa gestão e resiliência também. Aquele hype passageiro pode parecer super promissor, mas no longo prazo, o que sempre segura a carteira são os fundamentos. Agora, para te dar um exemplo concreto, imagine uma carteira com foco em equilíbrio, em qualidade. Ela vai parecer alguma coisa desse tipo: 20% em saúde, 20% em consumo não cíclico, 20% em tecnologia, 15% em REITs, 10% em financeiro, 5% em energia, 5% em utilities e 5% em consumo cíclico. É para deixar bem claro aqui também que isso não é uma recomendação de carteira, é só para te mostrar que dá sim para montar uma carteira muito bem distribuída, sem você depender exclusivamente de um único setor. Com o tempo, é muito normal que alguns setores vão crescer mais do que outros. Nisso, a sua carteira pode acabar ficando desequilibrada sem você nem perceber. Por isso que é importante você fazer também o rebalanceamento da sua carteira. Você vai revisar toda a sua alocação de tempos em tempos. Geralmente, uma vez por ano já é o suficiente para quem está investindo com consistência. Agora, se você estiver investindo 100% em ETFs, isso acaba sendo ainda mais simples. Até porque os próprios fundos já vão se ajustando automaticamente. Mas se você estiver montando a sua carteira de forma individual, pode ser que você leve um tempo maior para você entender como funciona a volatilidade e ver o efeito disso ao longo do tempo. A carteira ela é mais dinâmica, leva mais tempo mesmo para ganhar tração. No caso de quem investe por ações, a revisão anual ou a cada 2 anos se torna ainda mais importante, principalmente no começo da sua jornada de investidor, quando você ainda está ajustando a sua estratégia. Só que isso não significa que você tem que olhar todos os meses ou a cada 6 meses. Se você estiver montando uma carteira 100% por ações, se você fizer isso a cada 1 ano ou a cada 2 anos, já vai dar um tempo ali entre 1 e 2 anos para você entender o que está acontecendo, o que está ganhando tração e como rebalancear isso para ter mais equilíbrio. Tenta ver isso como podar uma planta. Você não vai mudar tudo, você só vai ajustar o que cresceu demais, reforçando aquilo que já ficou para trás. Nisso, você vai deixar sua carteira sempre saudável. O legal aqui é você usar a sua visão de mundo, só que com fundamentos. Se montar uma carteira 100% focada em ações para você parece muito complicado, uma alternativa é você seguir por meio de ETFs. ETF significa Exchange Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa. É um índice que já vem pronto, já é diversificado e tem baixo custo de manutenção. Às vezes, com pouquíssimos ETFs, você já consegue uma carteira super diversificada. Se você investir em um único, às vezes, você já tem uma boa base. ETFs te trazem muito mais tranquilidade ao longo prazo. A lógica que eu te mostrei até aqui, de combinar setores, de buscar equilíbrio, também pode ser aplicada
por investimento via ETF. E o melhor disso é que você não precisa escolher ação por ação. Então, eu vou te trazer uma combinação aqui que eu gosto bastante e que segue essa filosofia de longo prazo e de consistência. O primeiro ETF que eu vou trazer é um com diversificação mundial. Também é muito diversificado setorialmente e ele é para você alocar a maior parte dos seus ativos. De novo, não é uma recomendação de investimento, é só a minha opinião. Esse ETF que eu vou te trazer, ele tem 1.500 empresas dentro dele de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, Japão. Então, se alguma economia deixar de ser a grande potência e outra substituir, isso já vai acontecer automaticamente dentro desse ETF. Então, você não tem que se preocupar muito. A longo prazo, ele já vai fazer tudo o que você precisa. Ele tem uma diversificação muito boa, tanto geográfica quanto setorial. E esse exemplo é o ETF MSCI World. E aí você pode pegar o iShares MSCI World. Já o segundo ETF que eu vou te trazer é um ETF focado em qualidade. Esse tipo de ETF vai focar em empresas que têm lucro consistente, que têm baixa dívida, que têm boa governança, ou seja, são empresas que mostram qualidade real. Não são só empresas que trazem aquele hype do momento. Aqui o tipo de diversificação é por estilo de investimento, que é o que eu mais gosto, que é a qualidade. Um ETF que você poderia encaixar aqui é MSCI World Quality Factor. Já um terceiro ETF que você poderia usar para compor a sua carteira é um ETF focado em REITs, ou fundos imobiliários aqui no exterior. Esse ETF vai ter um comportamento diferente do que os ETFs de bolsa tradicional. E esse ETF também é muito focado na geração de renda, no pagamento de dividendos. O que eu mais gosto, e eu já trouxe aqui no canal, é o Developed Market Property Yield, e ele foca em REITs de países desenvolvidos. Aqui o tipo de diversificação é por classe de ativos, que seria o setor imobiliário. Agora, um exemplo didático para a distribuição seria 70% em MSCI World, 20% em Quality e 10% em ETF de REITs. Aqui, o foco é equilíbrio de uma forma simples. Essa estrutura já é super completa, principalmente se você está buscando uma diversificação mundial, geográfica, por setores e com foco em qualidade. Aqui, o estresse é muito baixo, porque o ETF faz tudo por você. Você não precisa complicar para você estar investindo bem. Com 2 ou 3 ETFs escolhidos de forma inteligente e com bastante critério, você já vai ter acesso a milhares de empresas em setores diferentes, em países diferentes, com rebalanceamento automático e com alta liquidez. Mas, se você quiser começar a investir em ações, que tal a gente colocar a mão na massa? Vamos agora no passo a passo simples para você montar a sua carteira de investimentos de forma correta. O primeiro passo é entender o seu perfil de investidor. Antes de escolher os ativos, você tem que entender como que você reage ao risco. A gente costuma dividir isso em 3 principais perfis. O primeiro perfil, ele é o conservador. Busca segurança, quer proteção do patrimônio, mesmo que isso signifique um retorno menor do que o do mercado. Já o segundo perfil, ele é o moderado. Ele busca um equilíbrio entre aceitar algum risco e proteger o patrimônio. Aqui, tudo é feito sem loucura. Já o terceiro perfil é o perfil agressivo. Esse perfil tem mais tolerância ao risco e busca um crescimento acima da média. E se você ainda não sabe o seu perfil, eu trouxe um vídeo aqui no canal onde eu explico isso de forma muito detalhada e eu vou deixar aqui na descrição caso você queira conferir. O segundo passo é quando você vai escolher a sua forma de investimento. Você quer ações ou você quer ETFs? Com ações, você consegue ter um controle maior e consegue fazer sua carteira muito mais personalizada. Já se você seguir a linha dos ETFs, eles são fundos que já vêm prontos, já têm boa liquidez e muita diversificação. Aqui no canal, eu já trouxe um vídeo onde eu comparo as duas estratégias, ações ou ETFs. Qual o melhor para você? Também vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conferir. O terceiro passo já é a parte prática. Como investir? Qual corretora você deve escolher? Essa parte de escolher a corretora, de mandar dinheiro, de abrir conta, de começar realmente a investir em euro, eu já trouxe aqui no canal também, com todo o passo a passo, e eu também vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conferir. Mas só para te trazer isso de uma forma geral aqui nesse vídeo. Você vai ter que escolher uma corretora que funcione aqui na União Europeia, vai ter que transferir o seu dinheiro para ela, e transferindo seu dinheiro, você vai ter que escolher os ativos
para começar a investir. E aí vai entrar aqueles ETFs que a gente conversou mais cedo, que você pode escolher um ou vários deles, ou vai entrar você investir em ações. E através dessa corretora também você pode fazer isso. Aqui na Europa existem várias formas que você consegue investir a taxa zero de corretagem. Eu mesma utilizo o Savings Plan do Trade Republic e eu vou deixar aqui na descrição também um link com meu código de referência caso você queira começar a investir e ganhar 10 euros de ações de bônus se você utilizar esse código. O quarto passo aqui é para você começar com pouco, mas com muita clareza. Você não precisa de milhares de euros para começar a investir. Na verdade, com um único euro, você já pode começar a investir. Pois é, um único euro. Aposto que isso você tem na carteira, não é mesmo? Então, se você montar uma estratégia ou um plano investindo 50, 100, 200 euros por mês, você pode aumentar isso gradativamente. O mais importante é você começar e é você ter consciência do que você está escolhendo e consistência de longo prazo também. Não adianta investir uma única vez e achar que você não precisa fazer mais isso. Você tem que ter consistência de continuar fazendo isso todos os meses. Mesmo com pouco dinheiro, se você já tiver clareza na sua estrutura, você já está construindo uma coisa sólida para o seu futuro. Mas claro, gente, vamos deixar bem claro aqui, a gente só deve começar a investir depois que a nossa reserva de emergência estiver montada, viu? A reserva de emergência é o que vai te dar liberdade para você investir sem medo. O quinto passo é: tenha uma estrutura de investimento simples. Se você for investir em ações, escolha de 4 a 7 setores que você gosta, que você entende e que você acredita. Comece com uma única boa empresa em cada setor. Um portfólio bem construído com 100% em ações, você pode encontrar ali de 20 a 30 empresas facilmente. Isso não é pulverizar seu capital, é simplesmente diversificar. Mas, se você escolher ir por ETFs, você não precisa de tantos ativos assim. 2 ETFs ou 3, como eu trouxe aqui mais cedo, você já pode começar e ter uma alta diversificação. Com esses 3, já vai cobrir basicamente tudo que você precisa cobrir. Entender o seu perfil de investidor é muito importante, principalmente se você for investir em ETFs também. Por quê? Porque a sua alocação, a sua porcentagem em cada coisa, vai mudar muito de acordo com o seu perfil. Se você for um perfil mais conservador, por exemplo, provavelmente você não vai ter só esses 3 ETFs. Você vai ter algum outro incluído de renda fixa, onde pode ser que você coloque a maior parte do seu dinheiro. O sexto passo é: revise a sua carteira uma vez por ano. Com o tempo, alguns setores ou alguns ETFs vão crescer mais do que os outros. Isso é completamente normal. Por isso que vai ser sim importante você revisar sua carteira uma vez por ano, ou até mesmo a cada 2 anos, dependendo do seu momento de vida. Se você estiver usando ETF, isso é muito mais simples, porque os ETFs vão se rebalancear manualmente. Mas, se você estiver montando ações individuais, aí a coisa muda um pouquinho. Vai levar um tempo para você entender como a sua carteira se comporta. Aqui também é como podar uma planta. Se você mexer nela toda hora, se você podar toda hora, não vai dar certo, ela não vai crescer. Mas se você podar com calma, entender o processo dela, aí sim ela vai crescer muito mais forte. Agora, se você quiser acompanhar a sua evolução como investidor, acompanhar os seus aportes, ver sua carteira crescer ao longo do tempo, eu disponibilizo para você o meu e-book sobre organização financeira. Lá, eu trouxe de bônus várias planilhas que podem te ajudar nessa jornada. Essas planilhas servem para quem está começando do zero ou para quem já está investindo e simplesmente está buscando uma melhor organização do seu dinheiro. O link está aqui na descrição desse vídeo também e você pode adquirir esse e-book caso você tenha interesse. Então aqui, o que eu te digo? Comece com o que você tem, com consistência e com consciência. Não tem mágica no mundo dos investimentos. Tem só a decisão de começar. Tem a sua estratégia e o tempo que você vai permanecer no mercado investindo. E se você seguir com calma, você vai sim ver o resultado no longo prazo. A verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado amanhã. A gente não precisa adivinhar o futuro para investir bem. O que a gente precisa é ter uma carteira que vai funcionar em cenários diferentes e que tenha qualidade no centro da estratégia. Porque quando você investe em empresas de qualidade, é como escolher empresas sólidas para caminhar com você. Essas empresas não são as mais barulhentas, nem são as empresas que vão prometer te deixar rico muito rápido, mas são as empresas que vão te entregar valor com consistência. Crescimento é importante? É claro que é importante,
mas ele só vem se a gente tiver uma base sólida e forte. Sem base, qualquer vento vai te derrubar. Mas se você tiver base, você vai atravessar as tempestades. Diversificar não é modinha, é uma forma madura de investir com consistência e inteligência. Se você ainda está perdido, começa com alguma coisa simples. O importante é você começar bem e investir em coisas que você entende, para você não ficar desesperado quando o momento de volatilidade vier. E se você quiser montar a sua estratégia, tem muito conteúdo aqui no canal já, que pode te ajudar com isso. Você não precisa ficar pulando de ação em ação, nem de ETF em ETF. Não precisa prever o próximo setor da moda, aquilo que está em alta agora. Como, por exemplo, com uma carteira bem diversificada, você pode investir com muito mais paz e muito mais clareza. E no final das contas, isso só vai te aproximar de onde você quer chegar, que é liberdade financeira com consciência. E lembra que mais importante que acertar o ETF perfeito ou a ação perfeita é continuar investindo com regularidade nos próximos anos. E se esse conteúdo te ajudou, comenta aqui embaixo qual setor faz mais sentido para você hoje. Você investe em ações, você investe em ETFs, você já acha que está bem diversificado, ou você vai seguir alguma dica que eu trouxe aqui nesse vídeo. E se você conhece alguém que está investindo tudo numa coisa só, ou que nem começou a investir ainda, manda esse vídeo para ele. Às vezes o que falta para ele começar a investir é um empurrãozinho para entender como que funciona. Caso você não for inscrito no canal, se inscreve, e se você não deixou seu like, você deixa seu like agora, combinado? E vamos lá! Diversificar é muito mais do que uma técnica de investimento. É um jeito inteligente de se proteger, de crescer e de construir aos pouquinhos a sua liberdade financeira. E é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!